Boa tarde. O que era só um bate-papo no café virou um vídeo. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma claridade para o assunto que é muito polêmico, que são as certidões fiscais dos atos notariais e registrais. Então a gente começou estudando os enunciados e no enunciado 5.206 dispôs sobre os requisitos da escritura pública, certo? Certo. Enquanto a escritura pública, a Clarice, eu passo a palavra para a Clarice, depois, quando a gente falar sobre o registro, eu volto a palavra. Então, nós temos um dilema aqui, eterno, principalmente aqui no Paraná, né, sobre as certidões exigidas para a escritura pública. E aqui no Paraná é muito rigoroso quanto a isso. A gente sempre teve essa exigência de se apresentar muitas certidões na escritura. E no caso aqui, nós estamos discutindo mais sobre as certidões fiscais. E agora está clareando, porque vem uma série de alterações legislativas que levam para o mesmo caminho, né? Que é a da desnecessidade, da não exigência dessas certidões fiscais em relação à pessoa do transmitente, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Ainda a pessoa jurídica tinha um grau maior de exigência, porque tem uma lei especial, né, 8.212, que trata diretamente da pessoa jurídica e dessa necessidade da certidão negativa, ou a certidão positiva com efeitos de negativo. Mas, na verdade, na pessoa física, não tem, acho que nunca teve uma legislação, procuro, pesquiso, estudo isso há 30 anos e a gente não acha um requisito para a escritura pública que coloque isso de maneira clara. A pessoa física teria que apresentar certidões fiscais negativas do seu próprio nome. Mas sempre tinha essa exigência. E o nosso Código de Normas, infelizmente, sempre regrava no sentido mais rígido dessa situação. Sim, nesse sentido, no artigo 552 do Código de Normas, era reafirmada a exigência para o registrador validar a certidão. Se caso ela não estivesse validada, tendo a validade na escritura, ele teria que revalidar e arquivar, confirmar a validação. E os títulos eram devolvidos se a empresa vendia e vinha, por mais que estivesse mencionado na escritura, uma certidão válida por ocasião da lavratura da escritura, o registrador, por conta do 552 do Código de Normas, teria que validar essa CND, essa certidão, né, ou positiva, ou negativa, ou negativa, validar e arquivar, e mencionar no registro. Recentemente, mais precisamente no dia 22/6, o TJ Paraná, através de uma SEI, decidiu que não é mais necessário essa validação e, caminhando nesse sentido, toda a legislação vem no enunciado. A Lei 14.382 reafirmou, que alterou, né, a 7433, a 14.382 alterou a 7433. Na verdade, alterou a 13.079. Isso, que é a concentração dos atos na matrícula. Exatamente. Né? Então, alterou a 13.079 e reafirma, né, praticamente a mesma, o mesmo enunciado da 7433, sempre reafirma. E aí também esse enunciado aqui agora da primeira jornada de direito notarial e registral reforça o entendimento que sempre teve, porque quando saiu a lei 7433, você lembra, né, Cris? Sim. Veio logo em seguida daí o decreto 93.240, e o decreto 93.240 deixou claríssimo que as certidões fiscais exigidas no artigo 1º, parágrafo 2º da lei 7433 são as certidões fiscais relativas aos imóveis. Nunca disse que foi a pessoa do vendedor. Exatamente. Nunca disse isso. Mas a gente tinha aquele hábito de
exigir certidões fiscais por outras razões, né? Virou uma questão de segurança, de cuidado com fraudes e esse excesso de cuidado até que o notário ou registrador tem com a segurança e com a fiscalização dos tributos, que é meio injusta, né? Essa incumbência para os cartorários, né? E o Estado tem que ter essa competência e ele mesmo cobrar os seus créditos, né? E não colocar na mão do cartorário toda essa carga de responsabilidade. Bom, nessa decisão aqui do TJ Paraná, o que acontece? Foi dito que era para retirar o artigo 552 do Código de Normas, revogar um ofício circular que foi expedido em relação a uma apelação civil, onde um processo de suscitação de dúvida foi procedente ao registrador, no sentido da exigibilidade dessa certidão, né? Foi confirmado. A parte, então, se conformou e apelou, e na apelação também foi confirmada a exigência. Então, essa decisão agora, recente aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, de 22/6, ela diz o seguinte: então, vai alterar o Código de Normas, no 552, e vai revogar esse ofício circular, no sentido de não ser mais exigido essa validação da CND do vendedor. A gente pesquisando também, achamos o Código de Normas no estado de Roraima, né? Rondônia. Artigo 1042. O artigo 1042 de Rondônia, espetacular, né? Espetacular. Mata o assunto. Exatamente. O artigo 1042, então, ele diz o seguinte: com exceção do recolhimento do imposto de transmissão e prova do recolhimento do laudêmio, quando devido, nenhuma exigência relativa à quitação de débitos para com as fazendas públicas, municipal, estadual ou federal, inclusive quitação de débitos previdenciários, fará o oficial para o registro de títulos particulares, notariais ou judiciais. Fechou. Acabou a exigência. Isso, então, já temos decisões judiciais, tem a ADIM, né, que foi Sim, também nesse sentido. Uma ação direta de inconstitucionalidade 394 do Distrito Federal. Com base nessa ADIM é que o Tribunal de Justiça aqui decidiu, né, que não era mais necessário a exigência dessa certidão. Então, o Código de Normas do Paraná é mais um a vir alterar o nosso Código de Normas aqui do Paraná, para que não seja exigidas essas certidões fiscais, sejam da pessoa física ou jurídica. Isso, mas a redação que está ali, lamento aqui pelo lado do tabelionato, porque pelo lado do registrador, aqui é sempre um embate, né? Então, nós estamos sempre no embate aqui. Registrador, tabelionato. Porque a questão do registro de imóveis ele vai resolver com essa redação que propõe nessa decisão. Para o registro de imóveis não exige mais nada, tá? Ele não exige. Mas uma recomendação, posso ler aqui? Uma recomendação que vem aqui para os tabelionatos, que, nossa, lamentável, né? Lamentável. Sempre o Paraná tem um jeito de continuar nessa coisa retrógrada. Ele recomenda aqui para os tabelionatos que continuem por uma cautela, por uma precaução, alertando o usuário, o otorgado comprador, o adquirente, sobre a necessidade ou então a recomendação de que solicite essas certidões, sob pena de arcar com esse eventual pagamento da dívida do vendedor. Nossa, sem comentário, né? Descabido. Não dá nem para comentar um absurdo desse. Porque como é que o nosso juiz corregedor vem dar uma recomendação dessa para que se coloque na escritura que a parte adquirente vai assumir uma responsabilidade dessa? Por favor. Se eu sou adquirente, jamais vou aceitar que o tabelionato coloque essa cláusula na minha escritura. Jamais.
a própria lei, a 14.382, a DIN decidiu, a jornada de direito notarial e registral vem no mesmo sentido. Todas as decisões dizendo não pode se exigir mais certidões. Não pode, ponto, acabou. Eu não poderia nem colocar uma cláusula de dispensa dessas certidões na minha escritura. Pior ainda, eu forçar e colocar no colo do comprador que ele vai ser responsável por eventual dívida fiscal, por não ter exigido essa certidão. Por favor, a lei não exige, a lei é o contrário. Aqui, inclusive na redação que a lei 14.382 dá para a lei 13.79, ela diz assim: para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput desse artigo, é o artigo 54. Para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente do imóvel ou beneficiário do direito real, não serão exigidas a apresentação das certidões forenses ou de distribuidores, etc. Não serão exigidas nenhuma certidão aqui no inciso 1, a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daquelas constantes do parágrafo 2º, artigo 1º da Lei 7433, de 85. Então não serão exigidos, não pode exigir nenhum desses documentos, além do que está na 4733. E a 7433, voltando lá ao decreto 93.240, diz quais são as certidões fiscais exigidas como requisito da escritura pública. As certidões fiscais relativas ao imóvel. IPTU, relativo ao IPTU, ao ITR, né? São essas. Então, lamento, por um lado, né, BOL, que finalmente decidiu tirar esses 2 artigos do Código Penal no Paraná, que é um absurdo, mas ainda continuam fazendo uma coisa que é lamentável, que desobrigou o registro de imóveis, sim, para o registro estar tranquilo. Para o tabelionato, deixou um problema que se constar isso na escritura, ele vai colocar uma responsabilidade para o adquirente de imóvel que não é dele. Né? Lamentável, mas esperamos que, acho que provavelmente, se nossos colegas advogados que estivessem aqui debatendo com a gente, provavelmente já eles vão ter que entrar com outra medida para fazer com que o Tribunal de Justiça do Paraná agora retire essa recomendação absurda, né, que vai, pelo jeito, vai constar no texto do Código de Normas do Estado do Paraná. E com todas essas alterações, a gente está aqui trabalhando para atualizar as minutas. Isso. E muito em breve disponibilizar aos nossos parceiros e clientes da editora Santos. É breve.